Eu quero pregar hoje no livro de Jonas. Hoje é um culto de missões e Jonas é um exemplo muito importante para nós, né? Sobre missões, sobre a missão que cada um de nós temos. Ou você não tem uma missão aqui? Todo mundo é missionário na Terra, né? Você veio aqui com uma missão, com um propósito, com um chamado, e a gente não pode fugir disso. Essa é a dura e verdadeira realidade para cada um de nós. Ah, missionário é só quem vai para a África, para a França, para o Japão, para os Estados Unidos, né? Para a Nigéria, Angola, Guiné-Bissau. Não, missionário somos todos nós que temos uma missão. Missão onde nós estamos sendo enviados. E Deus pode estar te enviando para vários lugares. Por exemplo, quando você vai fazer uma faculdade, você está sendo enviado para aquela faculdade, para aquela escola, para aquele curso, para ser um missionário naquele lugar. Muitas vezes você não vai logo falar logo de Cristo, não. Você vai simplesmente ganhar a confiança dos seus amigos, das pessoas, dos seus colegas de estudo, de curso, para que você possa ter a possibilidade de falar de Jesus. Eu lembro de um testemunho de uma jovem que foi levada ou foi enviada como missionária para um país muçulmano, e quando chegou lá, né, a dificuldade de logo falar de Cristo é muito grande. Não se pode chegar assim, falar de Jesus num país desse. E o que ela fez? Ela ganhou a amizade de uma amiga, de uma colega, durante 5 anos, para que ela falasse a primeira palavra sobre Jesus. 5 anos. Às vezes a gente quer logo, né, falar logo de uma vez para a pessoa, você tem que aceitar Jesus, você tem que conhecer Deus. E aí a pessoa, você não ganhou a pessoa. Outro exemplo que eu sei é de um jovem que foi fazer um teste missionário. Ele falou assim: pastor, o meu sonho é ser missionário, eu quero ser missionário, eu quero fazer missões, porque Deus me chamou para ser missionário. E aí o pastor falou assim: você vai ser missionário em outro país, mas você vai ter que fazer um teste sobre missões. E ele falou: estou disposto, é comigo mesmo, eu sou um chamado para ser missionário. Bom, tá vendo aquele senhor lá, aquele lenhador, aquele homem que corta lenha o dia inteiro? Tá? Você vai lá e evangeliza aquele homem e ganha ele para Jesus. Se você conseguir ganhar ele para Jesus, você está aprovado como missionário. Aí ele foi lá. Ele foi lá e chegou para o homem, cansado, homem suado, cortando lenha, falou: moço, Jesus te ama. Você tem que entregar a sua vida para ele. Se você não entregar a sua vida para Jesus, você vai para o inferno. E começou a falar dessa maneira para o homem. O homem pegou o machado dele e botou ele para correr. Eu não quero ouvir isso. Sai daqui. E o garoto, o rapaz, chegou triste para o pastor, falou: pastor, eu não consegui ganhar o moço porque ele me botou para correr. Aí um outro jovem, que o pastor sentia que ele tinha chamada missionária, mas ele negava, ele não queria, ele tinha chamada. Porque é assim, às vezes quem tem chamada não quer fazer, e quem não tem, quer fazer. Quem tem, não quer, e quem não tem, quer. E aquele jovem, o outro jovem, achava que ele não tinha essa chamada. Mas o pastor insistiu: você tem um chamado, rapaz. Se dedique, bota sua vida no altar, seja um missionário. E esse jovem foi. Tá vendo aquele senhor lá? Você vai lá ganhar ele para Jesus. Eu tenho certeza que você vai conseguir. E o jovem foi lá evangelizar o senhor, cortador de lenha, aquele homem brabo. Quando chegou lá, o jovem falou: moço, bom dia, meu nome é fulano de tal. Eu vim aqui para te ajudar. Eu vim cortar lenha com o senhor.
e pegou o machado na mão do Senhor e começou a cortar lenha. E começou a arrumar a lenha. E começou a cortar do tamanho certinho, amarrar em fecho, botou nas costas. Onde o Senhor quer que eu leve? Durante um mês, o rapaz fez isso. Ajudou o moço. E ele falou, que rapaz simpático, que rapaz trabalhador. E quando ele descobriu a oportunidade, depois de muitos meses ajudando aquele senhor, ele falou de Jesus e ganhou aquele moço para Cristo. Então, muitas vezes, ganhar alguém para Cristo é você, primeiro, fazer um trabalho com aquela pessoa. Não é no primeiro dia, não é na primeira semana, não é logo que você conheceu a pessoa. Muitas vezes você tem que ter intimidade. Você vai ter que ter intimidade. O outro fato que eu conheço de outro lenhador, que muitas vezes, né, a pessoa acha que pregar é muito fácil. E um senhor, um jovem falou assim, um jovem forte, quis disputar com aquele senhor lenhador, experiente de cortar lenha, falou assim, eu corto muito mais lenha do que o senhor já está velho, o senhor está cansado, eu sou um jovem forte, eu consigo cortar mais lenha do que o senhor. E o senhor aceitou aquela aposta. Tá bom, tá vendo essa mata? Você corta essa, eu corto essa, é a mesma coisa. Então vamos ver quem corta mais? Vamos. E aí cada um pegou um machado. E os jovens caiu de mata dentro com o machado, corta dali, corta daqui, e o senhor sentou. E os jovens saíram cortando, e o senhor sentou, pegou uma pedra, aquela pedra de amolar, e começou a amolar o machado. E o jovem cortando, vapo, 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 e o senhor sentado, amolando o machado. Aí, quando o machado estava bem afiadinho, o senhor começou a cortar. Cada machadada já era um corte. Pá, e pá, e pá. E o jovem lá, e não cortava nada. E já estava cansado. Mas o senhor, pá, uma machadada cortava. No final das contas, o senhor cortou mais lenha do que o jovem. E ele perguntou, qual o segredo, senhor, de o senhor tão velho cortar mais lenha do que eu que sou novo? Ele falou, porque muitas vezes nós temos que assentar e amolar o machado. Porque você muitas vezes quer fazer as coisas sem se preparar. As pessoas têm que se preparar. Porque fica mais fácil quando você se prepara. Quando você tem um chamado e se prepara. Muitas vezes tem gente que quer ser pastor, mas não quer fazer um seminário. Quer ser um missionário, mas não quer estudar missões. Ele quer ser um montão de coisas, só que ele não quer ser preparado para isso. 4 anos de estudo, 2 anos, 5 anos é muita coisa. Eu já estou preparado. Eu vejo na internet e aprendo tudo. Tem gente que aprende a pregar na internet. Ele não aprende a pregar, não aprende a Bíblia num curso de teologia para aprender. Ele não gosta de escola bíblica. Ele gosta de decorar a pregação dos outros. É isso que ele gosta. A Bíblia fala em Jonas que Deus chamou Jonas para uma missão. Assim como nós, todos nós temos uma missão, sim ou não? Todos nós já viemos neste mundo incumbido de uma responsabilidade. Jonas capítulo 1, abre tua Bíblia, versículo de número 1. Eu tenho a grata alegria, a satisfação de ter aqui 3 alunos, né, que estudaram comigo, né? O Luiz, a Sônia e o pastor Valdemar, né? Fizeram lá curso de teologia no nosso seminário. E eu lembro muito bem daquele tempo gostoso, aquele tempo bom que a gente estudava a palavra, né? Acho que era às segundas-feiras, né? O curso nosso lá, tá? E foi muito interessante. Então, quem gosta de palavra, quem gosta de Bíblia é outra coisa, tá, gente? É outra coisa. Jonas capítulo 1, versículo 1 diz assim, veio a mim, o que está escrito? Veio a palavra do Senhor a Jonas, não veio a mim, né?
veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai. O que está escrito? E vai. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade ou a sua malícia subiu até mim. E Jonas levantou-se para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Descendo a Jope, achou um navio para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Amém? Só até o versículo 2. Quem já leu o livro de Jonas todo, deve ter lido já, né? O livro de Jonas é um clássico de um livro de missões. Eu gosto muito de colocar para minha neta, né? Quando ela fala, vovô, quero ver desenho. Aí eu boto de Jonas, boto Davi, boto da Arca, Jardim do Éden. A gente tem que ensinar as crianças, né, a aprender a Bíblia. Aí eu vou lá no YouTube e boto o desenho. Aí quando ela clica lá, porque já tem 4 anos, mas já sabe mexer no celular, tira, não, tem que ser esse aqui, ó. O Jonas, o Davi, o Sansão, o Arca de Noé, o Adão e Eva, assim, tem que ser esse aqui. Esses desenhos, não, o outro não pode. E ela está aprendendo bastante a palavra através disso. Mas o que eu quero te dizer, veio a palavra do Senhor a Jonas. Quer dizer, a palavra do Senhor veio a Jonas. Primeiramente, como nós descobrimos que temos uma missão? Como que eu descobri que eu tenho uma missão? Como que eu descobri que eu tenho um chamado? Porque veio a mim a palavra de Deus. Eu descobri isso pela palavra. Você sabia que Jesus descobriu a missão dele por causa da palavra? Jesus era uma criança. Será que Jesus com 1 ano já sabia quem ele era? Será que Jesus com 5 anos já sabia quem ele era? Não, Jesus não sabia quem ele era. Jesus foi descobrindo quem ele era. Jesus foi descobrindo qual o chamado dele por causa da palavra. A revelação da palavra foi que fez Jesus descobrir quem era ele. A revelação da palavra faz com que nós descobrimos quem somos e por que fomos chamados. A palavra de Deus vai ardendo em nosso coração, vai ardendo de tal maneira que nós vamos tendo a convicção pelo qual nós fomos chamados. Para que você foi chamado? Você sabe? Quem já identificou o seu chamado? Alguém já sabe para que você foi chamado? Você devia descobrir isso através da palavra, através da leitura, através da pregação da palavra. Ah, eu fui chamado para poder evangelizar meus vizinhos. Eu fui chamado para cuidar da igreja. Eu fui chamado para fazer célula. Eu fui chamado para dirigir oração. Eu fui chamado não para dirigir oração, mas participar da oração. Qual o seu chamado? É através da palavra que você vai descobrir. E a palavra de Deus veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Aí que a gente encontra aqui vários segredos no livro de Jonas. Levanta-te, diga, levanta-te. Então, uma das coisas que nós precisamos fazer para fazer a obra de Deus é levantar. Diga, levantar. Levantar. Sabia que Deus não gosta de gente caído, prostrado? Não, Deus não gosta de gente prostrada. Deus gosta de gente que levanta. Levanta-te, Isaías diz, e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta e resplandece. Deus falou para Ezequiel também, filho do homem, ponte de pé, e eu falarei contigo. Olha só quantos textos que fala sobre levantar, ficar de pé. O que a Bíblia fala também? Em Efésios 5,14, desperta, ó tu que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Olha quantas palavras sobre levantar. Levanta.
Ah, eu faço missão deitado mesmo. Não tem como. Você tem que levantar. Ah, eu faço missões aqui dentro de casa, aqui prostrado no sofá, vendo novela, televisão. Não, você tem que levantar. Sim ou não? Você tem que levantar. Levanta e vai. As pessoas não vão vir até você. Você que tem que ir às pessoas. E vai à cidade ou à grande cidade de Nínive. Nínive era uma grande cidade, capital da Síria, tá? O centro comercial da Síria. Hoje a gente, se você olhar no mapa na tua Bíblia, atrás deve ter. Não sei se você já teve essa curiosidade de estudar geografia, mas em várias Bíblias atrás dela tem um mapa. Quem já olhou o mapa atrás da Bíblia? Já viu? Ninguém já viu? Ninguém olhou ainda? Não tem não? Tem mapa não? Vê o mapinha que tem. Vê o mapinha que tem. Vê lá se tem. Qual a Bíblia que tem? Vamos lá. Só para a gente poder ver aqui. O mapa que tem. Achou? Quem tem? Levanta a mão. Quem tem? A sua não tem? Meu Deus, cadê as Bíblias com mapa? Só as antigas? Jesus do céu. Vamos ver essa aí, pastor. Vamos ver se essa tem aí. Olha, meu pai, estão fazendo Bíblia sem mapa agora, pastor. Tem na sua? Tem na outra também? Aí, tá vendo como é que tá as coisas? Nem tem mais, meu Jesus. E você, sério, vou dizer, essa minha aqui também não tem. Essa minha não tem. Mas o que você vai achar no mapa? A Síria e você vai ver Nínive. Hoje, Nínive não existe mais, tá? A Síria, hoje é a atual Turquia. A gente vai estudar geografia hoje aqui, não. Mas só para você ter uma ideia, o Nínive, a cidade, foi destruída, tá? Não foi no tempo de Jonas, não. Nínive foi destruída de verdade. 150 anos depois de Jonas, através do profeta Naum. Se você for ler, depois de Jonas vem Naum. E Naum profetizou sobre a destruição de Nínive e foi destruída de verdade. Porque aquele povo que se arrependeu quando Jonas pregou para eles, eles não deram continuidade à pregação de Jonas. Lembra quando o rei de Nínive, né, o comandante da cidade de Nínive, mandou que todo mundo jejuasse e se arrependesse e se convertesse? Tudo bem. Aquela geração se converteu. Mas 150 anos depois, voltou tudo de novo. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema, que todo dia nasce gente. E a gente tem que evangelizar logo as crianças. A gente tem que evangelizar logo as crianças. Porque a grande estratégia do inimigo é pegar as crianças. Se o inimigo conseguir converter as crianças, ele ganha a cidade inteira. Eu estava vendo uma reportagem, uma pesquisa, que no Japão, na China e esses países do Oriente Médio, esses países, perdão, da Ásia, não se tomava café. Quem começou a tomar café fomos nós, o brasileiro, porque aqui sempre deu muito café. Mas no Japão, ninguém bebia café. E aí tentaram introduzir o café no Japão. Não conseguiram fazer os adultos japoneses gostar de café. Aí o que a indústria fez? Começou a fazer bala de café, suco de café, refrigerante de café, e começou a atacar cafeína nas crianças. E hoje os japoneses, os chineses tomam café. Por quê? Quanto tempo demorou com que a indústria fizesse para os asiáticos tomarem café? 40, 50 anos. Eles não têm pressa. Eles vão devagarinho, até conseguir. Entendeu o que eu estou falando? Até conseguir. Então, por que Jonas, por que Nínive foi destruído? Por que Nínive foi destruído?
Porque aquela geração que se arrependeu se desconverteu. Porque nasceram crianças que não deram continuidade ao evangelismo, não deram continuidade à pregação da palavra. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer para evangelizar é eu me levantar. Quer ver uma coisa interessante? Que eu vou falar sobre missões, e eu acho que a gente erra muito, a igreja brasileira, a igreja, no modo geral, do mundo todo erra nisso. É quando a gente não evangeliza os nossos filhos. Você sabia que os muçulmanos, eles não fazem evangelismo convertendo os outros na rua igual a gente faz? Ou tenta fazer? Né? Porque hoje eu faço trabalho de evangelismo na rua, mas você quer ver um negócio difícil hoje em dia? É você evangelizar na rua. Mas a gente tem que fazer, mas é difícil, não é fácil hoje. Você encontrar alguém que esteja disposto a te ouvir. Eles têm suas opiniões. Eles sabem tudo. Se você perguntar, você conhece Jesus? Ele diz que conhece, mas não conhece. E aí, o que acontece? O que o muçulmano faz? Eles têm 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até 20 filhos. E todos os filhos dos muçulmanos são evangelizados pelos pais. Sabia disso? É muito difícil o muçulmano deixar de ser muçulmano. Aí existe, tá? Porque a igreja que está evangelizando aí fora está levando isso muito a sério. Nós não estamos. Mas muitos missionários estão levando muito a sério. E existem muitos muçulmanos se convertendo. Mas não são o bastante. Porque é muito difícil você converter um muçulmano. E quando o muçulmano se converte a Cristo, eles perdem amizade com o pai, com mãe, com o irmão, com todo mundo. Ou é Jesus, ou é a família. E se eles se converterem a Jesus, eles perdem tudo, inclusive os bens. Ou se converte a Cristo, ou perde tudo. Ou você larga Jesus, ou perde tudo. Então, eles são dessa maneira. Então, o que eu quero falar para você? O melhor evangelismo é feito dentro da nossa casa. A melhor pessoa para você evangelizar é quem está dentro da tua casa. Segunda pessoa que você precisa evangelizar, pessoas que gostam e te admiram. Pessoas que você tem bom relacionamento, vizinho, parente, alguma coisa assim parecida. Tá bom? Então, o que eu quero dizer? Que precisamos evangelizar a nossa casa. O que a Bíblia fala? Clama contra ela, versículo 2. Só que Jonas, versículo 3, ele se levantou. Deus não falou, levanta-te e vai à cidade de Nínive? Mas no versículo 3 diz que ele se levantou. Para que ele se levantou? Fala para mim. Para fugir de diante da face do Senhor. Em vez de se levantar para obedecer, ele se levantou para desobedecer. Em vez de se levantar para cumprir o chamado, ele se levantou para descumprir o chamado. Tem gente em nosso meio que se levanta para ir para o funk, para o pagode, para o bar, para ir para o Maracanã, quando o Flamengo e Vasco ou Fluminense, Botafogo está jogando, ele se levanta. Outro dia eu vi um grande pastor de uma grande igreja, pastor Ezequiel Teixeira, do projeto Vida Nova de Irajá. Não sei quem já foi lá, quem conhece. Pastor Ezequiel Teixeira sentou aqui, assim na plataforma do altar aqui e começou a se lamentar. E começou a falar como é que pode. E a igreja dele não é vazia não, tá? A igreja é grande. As filiais talvez não tanto, mas a sede lá é um mundo de igreja. E ele sentou e começou a lamentar e falar, meu Deus, eu não sei
Como é que pode uma pessoa largar o culto dele, da igreja dele, e ir lá para o Maracanã ver Flamengo jogar? Eu não sei como é que pode. E ele falou, aqui mesmo na igreja tem gente que está assistindo o culto, mas acompanhando o jogo pelo celular. Ele está no culto, ele está na igreja, mas não está no culto, ele está assistindo no celular, para saber quem ganhou, quem perdeu, quem fez gol, quem deixou de fazer. Tem gente, querido, envolvido até o pescoço com negócio de jogo, de tigrinho, disso, daquilo, envolvidos. Eu chego em comércio, que eu trabalho com comerciante, eu chego lá nos comércios e o cara tá lá. Outro dia eu cheguei num comércio e o camarada tava lá, ó, trim, 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 só pitando, né? Porque faz um barulhinho, trim, de moedinha caindo. Não sei se está caindo para ele ou caindo para eles. Né? Deve estar mais caindo para perder do que caindo para ganhar. Deve ser, só pode. E caindo, e eu falo, e o cara está de cabeça baixa, jogando. Sabe por quê? Porque o mundo consegue conquistar mais do que a gente. Então, você está se levantando para cumprir o chamado ou está se levantando para fugir? A maioria das pessoas estão se levantando para fugir. A Bíblia fala que Jonas desceu e achou um navio, e pasme o que Jonas fez. Ele pagou. Diga, ele pagou. Ele pagou. Pagou para fugir. Aí tem gente que não paga para cumprir o chamado. Ele paga para fugir do chamado. Tem gente que paga para fugir da responsabilidade. Tem gente que paga para fugir do compromisso. Tem gente que paga para fugir do projeto de Deus. Ele prefere pagar para fugir do que pagar para cumprir o chamado. Quanta gente assim, irmão? Você conhece gente assim? Que prefere pagar. Eu conheço gente que estão morrendo financeiramente, morrendo na sua saúde, morrendo em vários aspectos da sua vida, porque simplesmente ele está pagando para fugir. A Bíblia diz que ele pagou a passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Quem é que foge da face do Senhor? Salmo 139 diz, versículo 13, 14 e 15, para onde eu fugirei da tua face? E para onde eu me irei do teu espírito? A partir do versículo 1, nós já vamos ver, Salmo 139, para onde eu fugirei? Para onde eu me irei da sua presença? Se eu for para o céu, tu está. Se eu for para o céu, tu lá está. Se eu for para a profundeza da terra, do mar, até ali a tua mão me susterá. Não adianta fugir. Deus vai te ver em qualquer lugar. Deus vai te ver em qualquer lugar. E a Bíblia fala que Jonas fugiu, tentou, fugir da face do Senhor. Mas Deus fez o quê? Mandou ao mar um grande vento. Aí que eu quero começar a mensagem com você, não vou demorar muito. Deus mandou um forte vento. Aí eu pergunto, será que Deus manda problema? Manda. Será que Deus manda dificuldade para desobediente? Manda. Todos os que desobedeceram o chamado entraram num vento. A Bíblia diz que esse vento foi mandado por Deus. E como identificar o vento que é mandado por Deus, vento natural ou vento do inimigo? Porque a gente tem que entender. Esse vento foi mandado por Deus, está escrito que foi mandado por Deus. E fez-se uma grande tempestade e o navio estava para se quebrar. A coisa era tão violenta, a coisa era tão absurda, o vento era tão intenso que as ondas eram gigantescas e o barco quase estava quebrando. Quem faz isso? Deus. Deus faz o vento.
Deus faz a tempestade. Deus faz o barco quebrar para a pessoa acordar. E tem gente que está quebrado. Tem gente que o vento está zunindo no ouvido dele, mas ele não desperta. Ele sai de um casamento, entra em outro e está tudo errado. Ele sai de uma situação ruim, entra em outra pior, mas ele não acorda, ele não desperta. E Deus está sacudindo o barco. Ele está sacudindo o barco, está mandando o vento. Mas ele está naquele problema porque ele quer. Não é porque Deus quer, não, porque ele quer. Ele escolheu a tempestade. Tem gente que adora problema. Tem gente que adora vento. Ele não sabe viver sem uma tribulação. Eu já vi gente falando, meu Deus, a minha vida está tão boa. Eu estou com a saudade de uma tempestade. Tem gente que tem saudade de vento, de problema. Tem ou não tem? Ele pensa assim, meu Deus, quanto tempo eu não passo uma luta? Estou tão com saudade de uma luta, de uma... Mas olha só, quem manda o vento, porque Deus prova o seu, sabia? Sabia que Deus prova? Ou você acha que não? Deus prova. Deus castiga. A Bíblia fala. Arrependa-te. Ser, pois, zeloso e arrependa-te. Eu conheço uma pessoa que está passando uma tempestade danada, um vento terrível, mas eu já falei, faz assim, 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 sua vida vai mudar, tua saúde vai melhorar, suas finanças vão melhorar, mas ele continua fazendo tudo errado. Tem gente que adora fazer as coisas erradas, irmão. Ele não gosta de obedecer, ele gosta de desobedecer. Ele tem a desobediência, a rebeldia na veia. Tem gente assim, tem a rebeldia na veia. E o vento está solto, o pau está quebrando, a tempestade está forte, o barco está quebrando, mas ele gosta. Ele gosta de problema na vida dele. E Deus fala assim, ó, falou para os marinheiros, ó, o problema está em Jonas. Através da sorte que eles jogaram, né? O problema está em Jonas. Vê bem direitinho. O que a Bíblia fala? O mar, a tempestade começou a quebrar, quase quebrar o navio. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus. Cada um fizeram a sua oração ao seu Deus lá, falou, cada um fizeram, e lançaram no mar as suas fazendas que estavam no navio, para aliviar o peso. Às vezes tem pessoas no mundo, às vezes, não sempre, que compreende ou está compreendendo as coisas melhor do que a gente, do que as pessoas que estão em Deus. Sabia disso? Por exemplo, um exemplo aqui, tem pessoas que ele não está conseguindo discernir a voz de Deus. Ele não está conseguindo discernir a voz de Deus. E Deus é capaz de usar alguém que nem Deus tem para poder nos alertar. Viu o que aconteceu com a mula de Balaão? A mula, Balaão era um profeta, mas a mula falou. Aliás, o Senhor falou, né? Então, através dela, o que nós precisamos entender, queridos? Que muitas vezes nós precisamos ouvir. Outro dia eu estava ouvindo um morador de rua falando uma coisa muito interessante e sábia. Alguém pode falar, será que o morador de rua, um cara que não tem nem onde dormir, tem sabedoria para me dizer alguma coisa? Pode ter. Às vezes eu não estou enxergando, às vezes não estou conseguindo discernir. Aí uma pessoa que a gente nem sabe quem é, né? Que outro dia uma senhora falou que ela falou assim, acho que ela falou assim, eu estava ouvindo ela falar, que estava com vontade, ela ia sair, ela falou, Senhor, eu vou encontrar alguém e a primeira pessoa que eu encontrar, eu vou pagar um café para essa pessoa. Eu estou tão grata, estou tão alegre
que a primeira pessoa que eu encontrar hoje eu vou oferecer para tomar tomar um café. Aí, quando ela saiu no portão, o morador de rua falou: moça, aí ela, pô, não, meio assim preocupada com ele, né? A senhora tem um café? Aí ela pensou assim: meu Deus, eu falei agora que a primeira pessoa que... E essa pessoa veio me pedir um café. Sim, moço, vamos ali na padaria que eu te pago um pão, eu te pago um pão com queijo, com leite e um café. Aí ele disse: não, eu quero um café. E quando ela foi pegar o café, o homem desapareceu. Então, ela procurou, o homem não achou mais. E ela falou: só pode ser Jesus, um anjo que me deu um alerta. Então, o que eu quero dizer para você, que muitas vezes, Deus é preciso usar aquilo menos provável para nós, para poder nos alertar. A Bíblia diz que os marinheiros jogaram as fazendas. O que é fazendas? As coisas de importância. O que vale mais? A vida ou os bens? A vida. O que vale mais? A vida ou os bens? Então a vida vale mais. Então eles pensaram: é melhor a gente se desfazer dos bens e ficar com a nossa vida para aliviar o navio. Então, quando as pessoas, pastor Valdemar, pastor Cosme, elas colocam o dinheiro, a riqueza, como o bem mais precioso da vida dela, ela está perdendo algo muito precioso. Jesus falou: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Vocês devem escolher quem vocês servem. Parem de amar o dinheiro. E aqueles homens, aqueles marinheiros, eles deram uma grande lição para Jonas. Jogaram as suas fazendas no mar. No versículo 5, a Bíblia diz que Jonas, porém, desceu aos porões, aos lugares do porão e se deitou, e dormia um sono profundo. Quantas pessoas, irmãos, estão dormindo um sono profundo? Eles não despertam. Eles trocam as coisas importantes, como congregar, como estar junto, como estar na igreja, igual vocês estão aqui hoje, por uma outra coisa. Se descumpre um compromisso, uma palavra, tem gente que simplesmente ele fala que vai, mas não vai. Ele simplesmente: vou estar lá, pastor Valdemar, pode deixar comigo. Não por uma doença, igual o pastor que ia pregar, que não pôde vir, tá impossibilitado. Mas tem muita gente que ele fala que vai, mas não vai. Não, pode deixar comigo, que eu vou estar lá, 7 horas eu estou lá. Hein? Simplesmente ele fala. Não dá nem satisfação. Eu estou passando isso com algumas pessoas que simplesmente está contando com ele: olha, estou contando contigo, pode contar, pastor, que eu estou lá. Simplesmente não vai. E nem liga para dizer: pastor, não vou poder ir, porque aconteceu imprevisto. Simplesmente não fala nada. Será que Deus tem compromisso com a pessoa dessa? Que quando a pessoa não tem compromisso com Deus, Deus também não tem compromisso com ela. Sim ou não? Amém? Essa que é a grande verdade. O mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens? O que você tem? O que você tem? Dormente. Chamou Jonas de dormente. Levanta-te. Olha a palavra levanta-te de novo. Deus falou: levanta-te. Jonas levantou para fugir. Agora quem está falando é quem? O mestre do navio, o comandante do navio. Ele falou: ô dormente, levanta-te. Levanta-te, dormente. Dorminhoco. Levanta-te, clama o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um a seu companheiro: vinde e lancemos sorte. Vamos jogar sorte aqui? Para o ímpar, Dunité, sei lá, papelzinho na mão.
moedinha, pauzinho, vamos jogar uma sorte aqui para sabermos por que causa isso está acontecendo com a gente. E lançaram sorte. E sabe com quem caiu? Em Jonas. Logo no culpado. Caiu a sorte em Jonas. Foi você, o que houve? O que está acontecendo? Que caiu a sorte em você? Aí Jonas se declarou. Aí Jonas abriu o jogo. Então disse-lhe: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveste mal. Fala agora, caiu a sorte em você. Fala o que está acontecendo aqui. Por que está acontecendo esse vento? Por que está acontecendo essa tempestade? Fala agora, o que está acontecendo? Por que está vindo esse vento sobre nós? Que ocupação é a tua? De onde tu vem? Que povo é o teu? Da onde é que é você? Porque as pessoas perceberam que a culpa daquela tempestade estava na desobediência. Vamos supor que a nossa família, eu sou o Jonas, e a minha família são os componentes do barco. E se eu sou culpado, toda a família vai perecer. E aqueles homens falaram: o que está vendo? Qual o problema que está acontecendo? E ele disse, Jonas, eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Estes homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabia os homens que fugia da presença de Deus. Porque ele tinha declarado, Jonas declarou: eu estou fugindo de Deus. Eu tenho um chamado e não estou cumprindo. Deus me chamou para uma missão e não estou fazendo. A culpa dessa tempestade toda está na minha vida. Ele declarou. Versículo 11, disse-lhe: que te faremos nós? O que nós vamos fazer com você agora? O que nós vamos fazer com você? Para que o mar se acalme, para essa tempestade parar. O que nós vamos fazer com você agora, rapaz? Porque o mar se levantava cada vez mais. Aí ele disse: levanta-me. Olha que coisa, irmão. Primeiro Deus falou: levanta-te. Depois ele se levantou para ir o contrário. Depois ele estava dormindo, o chefe do navio falou: levanta-te. E agora ele está falando: levanta-me. Quantos levanta tem aqui, se você já leu? Mais uns 4? 3? 4 com esse. Agora, em vez dele ouvir, levanta-te. Em vez dele fazer, levanta-te. Em vez dele ouvir do comandante, levanta-te. Agora ele está falando: levanta-me. Quanta gente está precisando que alguém o levante? Só que ele não queria levantar sozinho, ele queria que os outros levantassem ele. Entendeu essa? Ele não queria levantar sozinho, ele queria que os outros levantassem ele. Levanta-me. Levanta-me. E faz o quê? Lança-me no mar. Levanta-me e lança-me no mar. Acabou. A tempestade vai acalmar. Levanta-me e lança-me no mar. Que coisa, irmão. Já pensou? Você pedir para morrer? Levanta-me e bota lá dentro da água. Levanta-me. Versículo 11, não foi? Não, versículo 12. Levanta-me e lança-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Levanta-me. Um pastor em São Paulo tirou a vida. Viu na reportagem? Se matou. Grande pregador. Eu fui pesquisar a situação dele. Depressão. Estava saindo de um casamento de muitos anos. Estava noivo com outra mulher.
a vida toda enrolada. Ele estava falando, levanta-me. Às vezes a gente precisa levantar as pessoas, mas não para matar, mas levantar para dar vida para ela. E você sabe que tem muita gente, irmãos, que é melhor ele sair do altar para viver, mas ele prefere ficar no altar para morrer. E tem muita gente morrendo no altar. Tem muita gente sem condição de pregar e está pregando. Tem muita gente sem condição de ministrar e está ministrando. Ele vai morrer no altar. O altar mata. O altar devora. A noiva de Jesus mata também. A igreja. Jesus nunca mandou ninguém morrer pela noiva dele. Morra pela minha noiva. Jesus falou isso já. Jesus falou, morra pela tua mulher. Morra pela tua esposa. Eu jamais vou morrer pela igreja. Antigamente eu estava morrendo pela igreja, há muitos anos atrás. Eu morria pela igreja. Ah, meu Deus, é a igreja. Hoje eu não morro mais pela igreja. Porque eu descobri que quem tem que morrer pela igreja é Jesus. Amém ou não? Jesus já morreu pela igreja, vou morrer pela igreja? Jesus falou, morra pela sua mulher. Assim como Jesus morreu pelo amor e morreu pela igreja, assim os maridos devem morrer pelas suas esposas. Então, se eu precisar abandonar e deixar a igreja, eu deixo. Mas a minha família eu não deixo. Tem gente largando a família e ficando com a igreja. Aí a igreja mata ele. Sim ou não? Tá me entendendo o que eu estou falando? Então você tem que decidir. Quem é mais importante na tua vida é Deus, você, a tua família. E em quarto ou quinto lugar, a igreja. Mas tem gente que bota a igreja em primeiro lugar. Ah, minha santa igreja, não posso perder a igreja. Eu conheço pastores que estão sem pastorear, perderam a família e perderam a igreja, porque não quiseram abandonar o altar. E às vezes eu falo, sai do altar, vai tirar umas férias, vai descansar. Ele, não, eu tenho que ficar aqui. Pronto, perdeu tudo. Sabe por quê? Porque tem gente que não sabe separar as coisas, uma coisa da outra. Em vez dele passear, descansar, tirar umas férias, ir para uma praia, decente, claro, né? Como eu vou sempre, eu gosto de praia, eu gosto de lugar de praia, eu gosto de estar lá, eu gosto de fazer vídeo na praia, eu gosto de caminhar na praia. Já viu eu caminhar na praia? Eu já faço isso. Tem lá no meu Instagram, lá, eu na praia. Sabe por quê? Porque eu tenho que descansar. Ah, pastor, só tem que pregar o evangelho, eu prego, mas eu tenho que descansar também. Sim ou não? Então, muitas vezes, você está muito atarefado. Está muito... Cumprir o chamado é bom. O pastor lá, que se matou esses dias, estava tão fadigado. Levanta-me e lança-me no mar. O que ele estava pedindo? O que ele estava pedindo? Levanta-me. Ele estava pedindo para morrer. Porque no alto mar, a pessoa ser jogada lá, com o vento daquele, queria o quê? Morrer. Jonas queria morrer, irmão. Assim como Elias quis morrer. Sabia que Elias quis morrer? Está na Bíblia. Não? Elias quis morrer. A depressão mata. Tem gente que fala assim, eu estou cansado dessa vida. Já ouviu alguém falar isso? Eu estou cansado desta vida. Se você ouvir alguém falar isso, toma cuidado com a pessoa. Porque ela não está falando de boca para fora. Aquilo pode estar dentro do coração dela. A boca fala do que o coração está cheio. Estou cansado de viver. Estou cansado dessa vida. Não aguento mais. Já viu gente falar isso? Não aguento mais. Isso pode ser um perigo. Levanta-me e lança-me no mar, e o vento vai cessar. É por minha causa que está acontecendo tudo isso. Versículo 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez
mais contra eles. Ué, não era só contra Jonas, não? Não, contra todo mundo que estava no barco. Se tem alguém desobediente, todo mundo vai pagar. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereça-nos por causa deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram. Meu Deus, agora estou descobrindo quanto levantar tem aqui. Tem muitos. Levantaram Jonas. Ele não pediu? Então toma. Levantaram Jonas e o lançaram no mar. E cessou o mar a sua fúria. Acabou. Assim que Jonas bateu na água, pum, acabou a tempestade. Acabou na hora. Acabou na hora. E temeram, pois, esses homens ao Senhor, com grande temor, e oferecendo sacrifícios ao Senhor, fizeram votos. E preparou-se o Senhor, o quê? Preparou-se o Senhor um grande... Não, não foi uma baleia, não? Não, foi um peixe. A gente estuda isso no seminário. Não foi baleia, irmão. Amém ou não? Mas tem Bíblia que fala baleia, tá? Lá no Mateus está baleia. Em algumas versões da Bíblia, está errado. Baleia é grande, mas a garganta de uma baleia é pequena. Não passa um homem. Mas não podia passar um homem? Pode também. Mas não foi baleia. Porque primeiro que baleia não é nem peixe. Baleia é mamífero. Baleia não é peixe, tá bom? Ah, mas vive no mar. O que tem? Se mama, não é peixe. Entendeu? Baleia mama. O único bicho que mora no mar que é mamífero é baleia. E a Bíblia não diz que foi uma baleia. A Bíblia não diz que foi um animal. A Bíblia diz que foi um peixe. Estudando sobre essa questão de peixe, monstros marinhos, essa coisa toda, irmãos, existiram e existem peixes gigantescos, tá? Gigantescos. Os pesquisadores descobriram que existem peixes enormes, mas muito grandes mesmo, em alto mar. Mas quem mandou o peixe? Quem mandou o peixe? Jesus. O Senhor. Está escrito aqui. O Senhor mandou, aqui ó, preparou o Senhor um grande peixe. Preparou o Senhor. Quem dá ordem é o Senhor. O Senhor deu a ordem. Um peixe foi lá e engoliu Jonas. Amém ou não? Amém. Então, a segunda parte dessa mensagem na próxima vez que eu vim aqui. Amém? Não dá mais tempo. Que Deus abençoe sua vida. Amém. E que para você não cair na boca do peixe e não for obrigado a ir para Nínive andando 3 dias a pé, é melhor você obedecer. Porque primeiro que Nínive não tem praia. Deus, o peixe, não vomitou Jonas em Nínive. Porque Nínive nunca teve praia. Jonas foi vomitado na areia do mar. E para chegar a Nínive, ele teve que andar quantos dias? 3 dias. Está escrito onde aqui? Versículo, vamos ver aqui onde está. Rapidinho para a gente poder. Do capítulo 2? Não. Não, onde Nínive? Ele foi vomitado aonde? Ah, sim. Ele foi jogado aonde? Jonas foi jogado tá, versículo de número capítulo 2, versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Amém? Tá bom. Agora, capítulo 3, versículo 2. Capítulo 3, versículo 2. Levanta-te, outro levanta-te aqui, e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disser. Versículo 3. Levantou-se Jonas
E foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor, pois era Nínive uma cidade de 3 dias de caminho. Então Jonas foi vomitado na praia, que não sei nem aonde, a Bíblia não fala qual praia foi, e Jonas teve que andar a pé até lá. 3 dias andando a pé. Viu? O que você quer? Andando a pé até Nínive. Alguns pregadores falam, porque Deus vomitou Jonas na praia de Nínive e os ninivitas viram Jonas vomitando. Acho que nada disso. Foi 3 dias de caminho. Já pensou todo labecado de algas marinhas, todo sujo. Todo sujo. Teve que andar 3 dias. Caminhar. É isso que Deus faz com o desobediente. Obedece a palavra. Vamos fazer missões. Quando o pastor convocar evangelismo, vamos evangelizar. Quando ele convocar uma célula, um culto, uma oração na casa de um amigo, vai lá ajudar. Vai lá ajudar. Com certeza, querido. É assim que Deus vai fazer na tua vida. Amém ou não? Amém. Deus abençoe. Aplauda o Senhor Jesus.